Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos fazer revisão sobre os vírus. O que são os vírus? Os vírus são esses seres que não possuem estrutura como os das células. A sua atividade vital somente se manifesta quando dentro de uma célula hospedeira. Suas características gerais. Os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Eles são acelulares por não possuir uma célula propriamente dita, formada de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Eles não possuem organelas e nem metabolismo próprio. Eles só se duplicam dentro de células hospedeiras e, por serem bem pequenos, são observados apenas através de microscópios. A constituição dos vírus. O vírus é formado de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, ou até mesmo alguns vírus com DNA e RNA. Ele possui uma cápsula de proteína, chamada de capsídeo, e o núcleo capsídeo, que é o ácido nucleico mais capsídeo. Gente, é importante lembrar que os vírus parasitam as células para se duplicar, usando todas as organelas da célula hospedeira. Se eles estão fora de uma célula, eles ficam em estado de dormência, ou seja, adormecidos. E se estão dentro dessa célula, eles têm atividade vital, eles começam a fazer o seu processo de multiplicação e acabam atacando e destruindo a célula hospedeira. É importante lembrar que são parasitas específicos, são capazes de parasitar um tipo específico de célula, de órgão ou de espécie, como os que causam doenças como a gripe, a AIDS, a cachumba, sarampo, a dengue e entre outras. Sobre a replicação dos vírus, é importante a gente perceber esse ciclo lítico que ocorre, independente do vírus, que acontece em 4 etapas, que é a absorção, a entrada, a replicação e a liberação. Na absorção, uma partícula do vírus prende-se à célula hospedeira, enquanto que na entrada, a partícula libera suas instruções genéticas dentro das células hospedeiras. Na replicação, o material genético é injetado, recruta as enzimas e fazem novas partículas de vírus. Depois, acontece a liberação, ou seja, esses novos vírus rompem a célula hospedeira e se libertam, como se fossem soldados atacando o organismo. A grande pergunta é: um vírus pode parasitar qualquer tipo de célula, pessoal? É importante a gente lembrar que não pode ser qualquer tipo de célula. Cada vírus parasita apenas um determinado tipo de célula, e isso depende das proteínas que eles possuem no seu capsídeo. Portanto, nós temos os grupos dos bacteriófagos, que são os vírus que parasitam bactérias, os grupos dos micófagos, que são os vírus que parasitam os fungos, nós temos os vírus de animais, que vão parasitar animais, e por fim nós temos os vírus de plantas, que vão parasitar as plantas. Como você pode observar na imagem, aqui nós temos o vírus mosaico do tabaco,
parasitando plantas, o vírus influenza, parasitando animais, e o bacteriófago, que parasita as bactérias. Pessoal, nossa revisão fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!